Olá, aluno! Olá, aluna! Na aula de hoje nós vamos então falar sobre a história e o tempo. Lembro a vocês que nós estamos então na disciplina de História. Eu sou a professora Catiúcia e essa é a nossa aula número 2, né? Para falar de tempo, para falar de história, é importante entender que o tempo ele é uma categoria, tá? Importante e que sem esse conhecimento não seria possível estudar a história, né? E aí eu vou perguntar para vocês uma coisinha, tá? Todas as pessoas percebem o tempo da mesma forma? Atualmente nós temos uma percepção diferente do que as pessoas tinham no passado, até porque hoje nós temos relógio, nós temos agenda, né, e outras formas de marcar e registrar o tempo. Nós marcamos utilizando os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses e os anos. Só que no passado, os seres humanos eles começaram a marcar a passagem do tempo por meio de algumas observações e algumas percepções. Vamos entender. A observação estava relacionada aos fenômenos naturais, por exemplo, as fases da Lua. Eles perceberam que de tempo em tempo a Lua voltava à mesma fase, são 4 fases, né? A Lua nova, a crescente, a cheia e a minguante. E essas 4 fases de tempo em tempo se repetiam, né? Aproximadamente em algo em torno de 29 dias, o que representaria um mês. Mas eles também perceberam, né, e acompanharam aí o ciclo das plantas. As plantas existem, né, elas têm o seu tempo, tem um momento de germinar, tem um momento de colher, né, tem um momento de refazer tudo de novo. Então, são fenômenos ligados aí à natureza. Mas eles também perceberam, né, houve a percepção dos períodos do tempo natural, que dentro de um pequeno espaço de horas tinha-se o dia e tinha-se a noite, né? E essa observação e essa percepção, né, fez com que a contagem do tempo surgisse e aí fosse criado então os primeiros calendários. Então os primeiros calendários vão surgir lá nas civilizações antigas. Atualmente o calendário que a gente utiliza é o calendário cristão gregoriano. E aí vamos entender algumas características desse calendário. Ele é utilizado atualmente por grande parte da população mundial, né? Ele é composto de 365 dias e 6 horas. Essas sobras de horas, né, fazem com que a cada 4 anos a gente tenha então, a cada 4 anos a gente tenha então aí um acúmulo de 24 horas que corresponde a um dia a mais, que é o famoso então ano bissexto, né? Esse calendário ele foi criado em 1582 pelo Papa da época, Gregório XIII, né? E ele utilizou alguns marcos, né? Ele colocou um marco importante para definir quando que começava, né? Então, o marco inicial no calendário cristão ou gregoriano está relacionado com o nascimento de Jesus Cristo. Cada cultura, tá, utiliza o seu marco. Nós utilizamos este calendário, assim como grande parte da população mundial. E aí nós temos aqui, ó, a expressãozinha AC, que é para os acontecimentos antes do nascimento de Jesus Cristo e deve ser colocado toda vez que você vai se mencionar um acontecimento anterior. E nós temos o DC, que é depois de Cristo, que é todos os acontecimentos que ocorreram depois do nascimento de Jesus. Neste caso, a gente não precisa adicionar o DC, mas se colocar não vai estar errado. O que é obrigatório é o AC. Outro termo também utilizado é o AD, tá? Que significa Anno Domini, que significa Ano do Senhor. Tá? É um termo em latim também utilizado, né, em algumas literaturas. E aí, uma observação para vocês, aqui o calendário egípcio, ele se baseou no Sol como referência, ele também tem algo em torno de 365 dias, lembrando que esse era o calendário antigo, tá? Lá do Egito Antigo. E ele estava relacionado com as cheias do Rio Nilo.
né, para a agricultura. Então, ele era dividido em 3 momentos: a cheia do Nilo, o cultivo dos campos e a colheita, sendo que cada um desses 3 momentos seria dividido em 4 meses, tá bom? Outra observação que eu quero trazer para vocês é o calendário chinês, que aí já tinha o uso, né, da lua como referência às fases da lua, e por causa disso era necessário fazer ajustes constantemente no calendário, porque a lua ela vai mudar aí aproximadamente a cada 29 dias, né? E hoje a gente sabe que os meses eles variam de 30 a 31, né? 31 dias, perfeito? E o calendário, por exemplo, o judeu e o islâmico, estão relacionados com outros marcos para iniciar a sua contagem. No decorrer das aulas, a gente vai trabalhar, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o marco, né, da cultura dos judeus e da cultura islâmica, tá bom? Se você curtiu esta aula, peço que você dê um like nesse vídeo. Se você gostou, né, desta aula, e não está inscrito no canal, se inscreva no canal e acione o sininho para receber sempre a informação de vídeos novos. E lá no Instagram eu vou deixar os slides aí então dessa aula para você ter acesso também, ok? Pessoal, vou ficando por aqui e numa próxima oportunidade a gente volta a se encontrar, ok? Tchau, tchau!